Porco-Íris nasceu de um desejo de ocupar um espaço que ainda não era ocupado, um lugar onde todo torcedor possa apoiar seu time sem medo, sem preconceito e com orgulho de quem é. A gente tá aqui com o Guilherme, ele é administrador do coletivo Porco-Íris. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Guilherme, é o que seria o Porco-Íris? Ele é uma torcida organizada? O Porco-Íris, na verdade, ele é um coletivo. Nós surgimos em 2019, muito depois da eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente percebeu que ele foi chamado pro Allianz para erguer a Taça do Brasileirão em 2018, a gente falou, cara, não tem como a gente compactuar com isso. E a gente surgiu muito nessa ideia de falar, a gente não quer, como torcedor palmeirense, que isso seja parte da nossa experiência como torcedor aqui. Hoje, o Porco-Íris é símbolo de resistência e pertencimento. O coletivo produz conteúdo, participa de eventos, marca presença nas arquibancadas e nas redes sociais, mostrando que o amor pelo Palmeiras não tem gênero, cor ou sexualidade. Mari, por que você entrou na Porco-Íris? Bom, eu acho que por identificação, né? Primeiro porque quando a gente fala de Palmeiras, a gente tá falando de uma torcida muito alinhada à direita, e eu, como mulher bissexual e de esquerda, eu achava que eu era tipo a ovelha arco-íris dentro da Barra Funda. E daí, quando eu descobri a existência do Porco-Íris, eu comecei a seguir. Pra mim foi identificação instantânea e assim, já mudou minha vida completamente, já me sinto muito mais pertencente. Eu gostaria de saber também qual foi a ação da Porco-Íris que mais marcou você até agora. Ai, agora eu vou me emocionar, porque até então eu nunca tinha vindo pro Allianz, eu tenho 20 anos, meus irmãos mais velhos, meu pai, todo mundo palmeirense, mas eu nunca tinha estado no Allianz. Eu já tinha ido ao Pacaembu 2 vezes quando eu era pequenininha, com meu pai e os meus irmãos, mas em casa eu nunca tinha estado. E quando eu comentei isso com o Carlos, que na época era o diretor-geral do Porco-Íris, na primeira festa de Porco-Íris, em agosto mesmo, no dia 2, ele falou, não, eu vou pular na sua bala, eu vou te levar. E eles me trouxeram num programa que eles têm numa ação, que é a primeira vez no Allianz. Na época só tinha pela Copa Libertadores, apoiado pela Amistel, mas agora, se eu não me engano, também tem no Brasileiro. Desde então, eu já estive no Allianz mais 3 vezes, né? Hoje é a 4ª. Me trouxe muito mais segurança e autonomia de saber que, eu literalmente estou em casa. Porém, nem tudo são flores. O Porco-Íris ainda enfrenta muitos desafios, desde a falta de apoio institucional até comentários preconceituosos dentro das arquibancadas. Mas cada bandeira erguida é um ato de coragem. Qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam atualmente? A nossa principal dificuldade é enfrentar a homofobia, tanto na internet quanto nos arredores. Porque, por exemplo, na situação que a gente teve com um dos jogadores fazendo um post homofóbico depois de um jogo contra o São Paulo, quem que vieram atacar, né? Vieram atacar o Porco-Íris dizendo que nós somos os únicos a terem se incomodado, sendo que na realidade nós somos uma parte muito diminuta da torcida, né? Nem todos os palmeirenses LGBTs fazem parte do Porco-Íris, mas a gente tenta representar toda essa parcela da nossa torcida. Mas a gente tem uma atuação bastante presente, por exemplo, quando a gente fala de homofobia dentro do futebol e sobre coisas que a gente chama muito de microagressões, que pra mim é um pouco difícil falar microagressões, porque na verdade são agressões, mas por definição as microagressões são aquelas ideias que a gente repete, que a gente fica repetindo sem saber que na verdade ela tem um fundo ali preconceituoso. Então quando a gente fala de microagressões no futebol, a gente fala muito da, entre aspas, chamar São Paulino de Bambi, a gente fala muito do grito que rolava muito no passado, inclusive tem documentários sobre isso, do Bicha quando iam chutar pênalti, quando tinha uma cobrança de penal, exatamente, Bicha de meta também, que gritavam Bicha. Na verdade, o Porco-Íris, eu acho que ele tem bastante esse papel de desmistificar não só que existem torcedores palmeirenses LGBTQIA+, que essa coisa de torcedor LGBTQIA+, é algo de um time específico. Não, existem pessoas LGBTQIA+, em todos os times, e nós gostamos de futebol como qualquer outra pessoa, e nós não sabemos menos, não sabemos mais que ninguém. Nós somos torcedores como qualquer outro. E você acha que o pessoal que vê o Porco-Íris de fora, ele vê como uma torcida organizada atualmente? Cara, tem muita gente que confunde gente com torcida organizada, mas a gente faz muita questão sempre de falar que na verdade a gente é um coletivo de torcedores LGBTQIA+, que apoiam o Palmeiras e quer apoiar o Palmeiras sendo quem somos. O Porco-Íris também se conecta com outros coletivos do Brasil, que juntos constroem uma rede que luta por futebol mais humano, mais plural e mais colorido. Cara, na verdade o Palmeiras é um time que tem muitos coletivos. A gente tem coletivos de pessoas negras que torcem pro Palmeiras, a gente tem vários coletivos de mulheres que torcem pro Palmeiras, e o coletivo Porco-Íris surgiu um pouco nessa pegada. Somos mais um
coletivo que também interage com outros coletivos dentro desse ecossistema que existe em volta do Palmeiras. Ele surgiu bastante no Twitter, na verdade, é muito curioso. Ex-Twitter, né, na verdade, hoje X, mas a gente surgiu muito no Twitter comentando sobre futebol, porque eu acho que esse é o ponto principal. Nós somos torcedores como quaisquer outros, e a ideia é que a gente consiga falar de futebol como qualquer outra pessoa que gosta de futebol sem sofrer discriminação por ser LGBTQIA+. O coletivo mostra que o futebol é para todos. Mais do que torcer, é sobre representar. E falando um pouco mais, de 2019 para cá, desde que a Porco-Íris ela foi fundada, você acha que o preconceito, ele aumentou ou ele diminuiu? Vocês contribuíram para diminuir com o preconceito? Cara, isso é um pouco complicado, porque ao mesmo tempo que ele aumenta, porque a gente tem mais visibilidade, então a gente começa a receber mais hate mesmo virtualmente, algumas ameaças, inclusive, que acabam rolando hoje com menos frequência. E olhando retrospectivamente, essa pergunta é muito interessante, porque me faz pensar. A gente sempre quer mostrar que a gente quer falar de futebol e que a gente entende de futebol como qualquer outra pessoa. Então, quando a gente, por exemplo, emite alguma opinião sobre futebol ou sobre Palmeiras, é muito curioso que a gente não é atacado só porque a gente tá tendo uma opinião com a qual as pessoas não concordam. A gente é muito atacado por causa da discordância, mas também por sermos LGBTQIA+. Como que é a recepção quando vocês chegam em determinado lugar para assistir um jogo? Você acha que o pessoal olha um pouco mais torto? O pessoal ele tem um pouco mais de preconceito ou já acostumaram? Nunca estamos identificados. Essa é questão de segurança mesmo, é um pouco triste, mas nunca estamos identificados. A gente não se coloca com o Porco-Íris. A gente tem um grupo que tem muita gente, a gente faz um controle de entrada nesse grupo para não ter ninguém ali dentro que quer fazer alguma coisa contra os nossos membros e membros. Mas eu acredito que a gente ainda não consegue, de fato, se identificar com o Porco-Íris aqui em volta. Então a gente se encontra, a gente se encontra principalmente aqui, a gente vai em outros bares também em São Paulo que não são necessariamente aqui perto, mas esses bares a gente já sabe que são pessoas que nos vão acolher. É muito difícil eu te responder se a gente sofre alguma represália, porque normalmente a gente não está identificado. Então tem essa questão, e acho que o fato de ser LGBTQIA+, a gente tem um pouco esse... Não é um privilégio, na verdade, essa necessidade de se esconder muitas vezes, né? Mas essa possibilidade de voltar para dentro do armário quando a gente está em situação de perigo. Então, se a gente, por exemplo, chega num lugar e a gente está ali com uma pessoa que não está se identificando como LGBTQIA+, a heteronormatividade, ela leva as pessoas a acharem que a gente é normal. É muito curioso responder essa pergunta, porque, na verdade, a gente não sofre represália porque a gente não pode se identificar por questões de segurança. Então, acho que se a gente se identificasse, sim, a gente sofreria uma represália, mas a gente nem pode se identificar, então acho que é mais que isso. Você falou um pouco de hate nas redes sociais anteriormente, e eu queria saber como é que vocês lidam com esse hate virtual. Como que é lidado a gestão de comentários, nas postagens, a produção de postagens nas redes sociais, como é que vocês lidam com essa represália virtual? Prazer, jurídico do Porco-Íris. Eu sou advogado também, e eu sou o único advogado entre os administradores, administradoras. Então, cara, normalmente quando a gente sofre alguma coisa um pouco mais pesada, além de a gente registrar um boletim de ocorrência ali contra aquela agressão que a gente sofre ainda que virtualmente, e eu não acho que é levado pra frente mesmo, não acho que tem talvez não é dada a importância tão grave, assim, é como se fosse só uma brincadeira sempre, só um troll da internet que tá falando alguma coisa que nunca vai dar em nada, na verdade. A gente vê que hoje a LGBTfobia é criminalizada, mas... né, depende muito olhando para isso. A gente tem muito essas duas vias, né? Tanto a institucional, que normalmente não dá em nada, na verdade, sendo muito sincero, nunca deu, isso é muito triste de falar, mas a gente também avisa nossos membros, porque no final a questão da segurança é a principal pra gente, e o Porco-Íris existe para que a gente possa torcer em segurança. Até pra finalizar, eu gostaria que você desse um recado, não somente para os torcedores palmeirenses, mas para os torcedores no geral, que têm medo de ir ao estádio por conta da sua sexualidade. Cara, eu acho que eu sou a pior pessoa pra falar sobre isso, porque eu pareço hétero pra caramba, né? Mas eu acho que é só você procurar os lugares certos, as pessoas certas, as pessoas que vão te acompanhar. E assim, trazendo pro Palmeiras, que é o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu vivo, o que eu acompanho, eu particularmente tô, assim, 100% das vezes eu vou estar na frente do Sobrado, que é um dos bares que apoia o Porco-Íris. E se você faz parte do Porco-Íris ou quer conhecer alguém, só subir a Caraíbas, né? Tem o Bar da Mancha na ponta da rua, sobe e vocês vão ver aqui do lado esquerdo o Sobrado, que é o que eu
indico pra todos os palmeirenses de esquerda, LGBTs, enfim. E se você pudesse passar uma mensagem pra um torcedor, independente do time que seja LGBTQIA+, que tenha medo de vir ao estádio, de torcer pro seu time, que mensagem você passaria? Se torcer pro futebol não tem sexualidade, não tem orientação sexual, não tem gênero. Torcedor de futebol é torcedor de futebol. O futebol é um traço brasileiro, é um traço latino, é parte da nossa cultura. A gente olha aqui em volta, cara, olha isso, olha quanta gente tá reunida pra torcer pro futebol. É parte da nossa cultura. Abrace essa cultura e entenda que você não é mais nem menos por torcer pro futebol. Eu acho que futebol é cultura, futebol é parte da nossa identidade brasileira, é parte da nossa identidade latina. Então vamos abraçar isso. Se você pudesse descrever em poucas palavras, o que é ser um torcedor do Palmeiras? É uma alegria imensa ser torcedor do Palmeiras, é uma alegria imensa poder comemorar mais de um título por ano. Esse ano ainda não veio, mas fé que vai, sem zicar. Mas ser torcedor do Palmeiras é uma grande alegria, cara. É um sentimento muito louco. E, pelo amor de Deus, Abel, para de ser o time da virada. Vamos ser o time que abre o placar, cara. Pelo amor de Deus. Enquanto existir amor pelo Verdão, haverá espaço para todas as cores, todas as vozes e todos os corações na arquibancada. Mas e aí, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever aqui no Entre Bandeiras e deixar aquele like que apoia muito a gente continuar produzindo conteúdos como esse. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.